Onde você está vivendo hoje? Só no mundo espiritual, aqui no agora ou dentro de si mesmo? Oi, eu sou a Emily e esse é um canal para falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e despertar da consciência para você sentir no seu coração, assim como eu sinto no meu, as coisas que eu trago aqui. Nos últimos dias, do dia 13 ao dia 21 de agosto, eu estive no Peru, vivendo muitas coisas, subindo montanha, subindo degraus, descendo degraus, conhecendo lagoas, montanhas nevadas. E para além disso, nós fomos em um grupo de mulheres e a gente experienciou momentos de aprendizado realmente sobre um pouquinho, nesse pouco tempo que a gente teve, um pouquinho sobre a cultura andina, que é riquíssima. E eu queria trazer aqui uma visão. Eu queria trazer aqui um pouquinho da cosmovisão dos três mundos entendidos em algumas tradições andinas, para a gente trazer aqui no nosso dia a dia. Então, quais são esses três mundos? Ranapacha, Kaipacha e Ukupacha. Eles não são entendidos como, por exemplo, numa visão europeia, religiosa, de céu, terra e inferno, nada disso. São dimensões que, de certa forma, são dimensões que estão conectadas entre si. Ranapacha, o que seria? Seria o mundo acima, o mundo onde se encontra o plano espiritual, digamos assim. Significa o alto, acima, o que está acima de mim, associado ao domínio celeste, às divindades, às forças relacionadas ao céu. Em algumas tradições, Ranapacha é representado pela ave Condor, que é uma ave linda, que voa muito alto e que tem essa observação de tudo que está abaixo. Kaipacha seria o mundo aqui onde a gente está vivendo, no aqui e no agora. Então, o que está diante de mim, o que está no aqui e no agora, o que nós estamos vivenciando no aqui e no agora. Kaipacha. O concreto é o espaço-tempo em que vivemos, onde estão os nossos corpos, as nossas relações, onde de fato a gente está vivendo aqui no agora, onde estamos vivos, encarnados, vivendo essa experiência humana. E o Kupacha seria o que está dentro de mim, mas para além disso, do interior, do que está dentro de nós mesmos, na cosmologia andina ele pode estar relacionado ao interior da Terra, ancestralidade, morte, sementes, regeneração e aquilo que está oculto. Então, trazendo para uma perspectiva de autoconhecimento, Ranapacha, a gente poderia, assim como o Condor que consegue observar tudo do alto, quando a gente está passando por alguma situação de dificuldade, um desafio, muitas vezes a gente fica preso só naquele problema ali e não consegue ter uma perspectiva mais ampla. Então, talvez a gente às vezes a gente precisa tentar olhar de uma perspectiva mais ampla, fazendo que nem o Condor, olhando lá de cima o que está se passando abaixo, o que está se passando de uma forma mais ampla mesmo. Então, ao invés de a gente ficar só identificado com o problema, a gente pode sair desse foco do que está acontecendo comigo e se perguntar, tá, o que eu posso aprender? O que essa coisa, esse fato está mostrando para mim? O que eu posso aprender com tudo isso? Então, tirar o problema da frente da nossa cara, da nossa face, e justamente olhar como um todo, ampliar essa realidade percebida. Então, um exercício simples. Se eu pudesse olhar para a situação do alto, como um condor, como uma ave, o que eu estaria enxergando que eu não consigo perceber agora? Já Kaipacha nos traz, muitas vezes, no início, quando estamos nesse processo de despertar da consciência, de descobrir espiritualidade, de
nos percebermos como espíritos vivendo essa experiência humana, muitas vezes a gente se vislumbra e quer fazer com que todos também despertem para essa realidade, para esse fato, mesmo sabendo que, ou às vezes talvez não sabendo, mas estando ali vislumbrado com esse conhecimento, querendo que todos entendam da mesma forma que a gente, muitas vezes a gente quer que o outro desperte, mas cada um tem o seu tempo. E muitas vezes a gente precisa entender que o foco principal, que o último estágio desse despertar da consciência é justamente a gente viver o aqui e o agora, viver a materialidade. Se não fosse para vivermos a materialidade, nós não estaríamos aqui no agora, encarnados, vivendo essa experiência humana. Então a gente não é superior a ninguém, ninguém é melhor do que a gente, assim como nós não somos melhores do que ninguém por falar sobre energia, por falar sobre espiritualidade, por tentar entender um pouquinho sobre frequências, dimensões. Mas a gente justamente precisa trazer isso para o aqui, para o agora, como eu estou tratando o meu vizinho, como eu estou tratando a natureza, como eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou tomando água, eu estou me alimentando bem, como eu estou me relacionando com a minha família, com as pessoas próximas, como eu estou servindo, como eu estou trabalhando, como eu estou colocando no mundo o meu servir. Então a gente sai de Hanapatya, desse vislumbre da espiritualidade, para justamente trazer essa espiritualidade para o aqui e agora, porque é isso, a espiritualidade é vivida no aqui e no agora. Então Kaipatia nos traz isso, como a gente vai manifestar a espiritualidade aqui, na realidade concreta, na materialidade. Não adianta a gente buscar o céu, buscar a espiritualidade, estar sempre em meditação, buscar esse conhecimento sobre deuses, sobre espíritos, sobre falanges, sobre egrégoras, sobre energia, se a gente não consegue habitar conscientemente aqui, nesse planeta, nesse corpo, manifestar essa espiritualidade de forma aqui no agora, no concreto, tratando as pessoas bem, praticando a caridade, fazer o bem sem olhar a quem e sem exigir nada em troca. Não adianta a gente viver, buscar essa espiritualidade e não conseguir recolher um lixo que está no chão, ou então, enfim, todos os exemplos que eu já dei de nos tratarmos bem, de tratar os outros bem, de tratar todo o ambiente ao nosso entorno bem. E o Kupatia, para além dessa questão do mundo abaixo, do mundo interior, onde algumas tradições andinas enterravam os seus mortos de forma fetal, justamente para que fossem uma semente para a próxima encarnação, a gente pode fazer uma analogia aqui justamente para olhar justamente ao que está invisível dentro de nós mesmos, no nosso próprio mundo interior. Então, tentar entender os nossos medos, as nossas dores, as nossas memórias, padrões, desejos, conflitos, é justamente olhar para o que se passa dentro de nós mesmos. Isso de uma forma, trazendo uma analogia mesmo. A gente pode aqui estabelecer a gente pode colocar de forma simbólica o Kupatia com o nosso inconsciente, com o que a gente não consegue enxergar, o que está enterrado dentro de nós mesmos, que nos faz ter um nosso conflito, que a gente não consiga viver inteiramente quem nós somos, que a gente não consiga externalizar de fato a nossa essência para o mundo. Quais são esses conflitos, essas emoções, esses sentimentos que nos impedem de trazer isso à tona, de trazer a nossa essência, a nossa verdade à tona? Então essa cosmovisão andina sobre Hanapatya, Kaipatia e Okupatia não é céu, terra, inferno, não é céu, terra e submundo. É uma visão justamente que está
conectado, está entrelaçado, não tem essa divisão, isso tudo está conectado. Tanto a espiritualidade, quanto o mundo, aqui e agora, essa experiência encarnada, a materialidade, quanto até mesmo o que está dentro de nós mesmos, o que a gente precisa entender que está dentro de nós. Então a gente pode colocar de uma forma simples que Hanapatya seria o que nos inspira. Kayapatya seria o que eu estou fazendo com a inspiração, com esses sopros de coisas boas que a espiritualidade nos traz, que os mentores nos trazem. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso aqui na materialidade, aqui no mundo concreto? E o Kupatya seria o que ainda existe dentro de mim que me impede de colocar no mundo, aqui, na materialidade, no mundo concreto, a minha verdadeira essência. Essa inspiração, que não consegue fazer com que essa inspiração de Hanapatya consiga alcançar Kayapatya para que sejamos nós mesmos. E assim é um ciclo: inspiração, experiência, transformação e trazendo uma nova percepção. Hanapatya traz a inspiração, Kayapatya traz a experiência e o Kupatya traz a transformação. E isso vira um ciclo. Faz sentido? Uma simbologia aqui para justamente representar essa conexão é a própria Shakana, muito conhecida justamente nas tradições andinas. É claro que ela não tem uma interpretação única, cada povo, cada tradição, cada região vai trazer a sua própria interpretação, mas a gente pode colocar aqui de uma forma simbólica justamente para fazer essa conexão dos três mundos. A Shakana é esse símbolo aqui, da minha tatuagem, inclusive. Então seria a conexão Hanapatya, Kayapatya e o Kupatya. Faz sentido? Então esses três mundos estão conectados, não existe essa divisão. Uma leitura simbólica para a gente aplicar aqui no cotidiano sobre Hanapatya, que é justamente o que eu falei anteriormente. O que eu posso enxergar para além do problema, tentar ampliar essa perspectiva, ser como um condor e olhar as coisas de forma mais ampla. Kayapatya, então, seria o que está acontecendo agora. Trazer justamente a presença e a responsabilidade para o aqui e para o agora, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Tudo que a gente aprende com a espiritualidade, tudo que a gente aprende de bom sobre caridade, sobre perseverança, sobre colocar as coisas boas, sobre luz, sobre frequência, sobre energia, ou como que a gente pode colocar isso no aqui e no agora. E justamente entender o que se passa dentro de nós mesmos. Daí a gente entra em Ukupati, o que existe por trás do que eu estou vivendo, do que nós estamos vivendo. Justamente trazer esse autoconhecimento, perceber o que se passa dentro de nós mesmos, para, de alguma forma, tentar transformar isso, para tentar transmutar essas emoções, esses medos, essas dores. E tudo isso nos leva a viver de maneira mais consciente. Sabendo da espiritualidade, sabendo que estamos aqui de passagem, que a gente vai cedo ou tarde sair aqui dessa vida, dessa experiência material, vamos voltar a um plano espiritual, mas quando isso acontecer, a gente precisa ter consciência de tudo que aconteceu na vida, de tudo que a gente fez aqui. Será que a gente conseguiu integrar de forma consciente, de forma lúcida, tudo que a gente aprendeu? Será que a gente conseguiu transformar todas as nossas dores, todos os nossos medos? A gente conseguiu transformar isso para de alguma forma conseguir viver a nossa verdadeira essência? Então tudo está conectado. E isso tudo acontece através justamente da integração desses três mundos. E falando sobre a viagem, no último dia a gente foi visitar Sacsayhuamán. É um conjunto de edificações que se encontra localizado a 2 quilômetros ao norte da parte alta da cidade de Cusco.
foi parte da cidade Inca de Cusco. E ali em Sacsayhuamán a gente foi guiada pelo Fred, e ele fez uma apresentação muito inspiradora da história Inca mesmo, mas ele trouxe, a forma que ele falou, ele trouxe 3 perspectivas, 3 lições para a gente colocar no nosso dia a dia, do porquê estamos vivendo, porquê estamos aqui. São 3 princípios que seriam aprender, trabalhar e fazer esse trabalho fazer esse servir com amor, que é o que ele faz. Ele apresentou o Sacsayhuamán pra gente de uma forma com muito conhecimento, de uma forma que dava para ver que ele tinha muito amor por aquilo que ele fazia, pela origem dele, pelo povo dele. E ele trouxe uma palavra também que eu quero colocar aqui, que tem muito a ver com essa cosmovisão dos 3 mundos, essa conexão entre eles, que é a palavra Aini. Seria mais ou menos uma ideia de reciprocidade, desse equilíbrio entre dar e receber, esse equilíbrio entre ajudar e ser ajudado, entre cuidar e ser cuidado. E isso tudo sem querer receber nada em troca, que é justamente só fazer o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca, dar um pouquinho do que a gente tem, se realmente a gente pode dar aquele pouquinho, ou se a gente puder dar mais, ótimo, ok, mas é justamente ter essa reciprocidade em mim. Então a gente pode ficar com uma pergunta aqui: o que eu estou recebendo da vida? O que eu estou devolvendo para a vida todos os dias? Então, se eu recebo um alimento, o que eu estou devolvendo? Se eu recebo conhecimento, eu estou compartilhando esse conhecimento com alguém? Se eu recebo cuidado, eu cuido de alguma forma? Se eu recebo da natureza, o que eu estou fazendo pela natureza? Eu estou cuidando da natureza? Como é que eu estou tratando ela? Isso é uma forma justamente de colocar em prática tudo o que eu estou tentando explicar aqui. Transformar esse ciclo em botar essa reciprocidade de forma prática. Então eu quero propor aqui um exercício para vocês e para mim mesma, para colocar em prática essa visão dos 3 mundos. Ana Pátia, o que hoje me ajudou a enxergar a vida de uma perspectiva maior? O que hoje me ajudou a enxergar a vida de uma perspectiva maior? Uma conversa, uma leitura, um passeio, um abraço, uma experiência, qualquer coisa. O que hoje te ajudou a enxergar a vida de uma perspectiva maior? E pode ser até uma dificuldade, tá? Hypatia, o que está acontecendo comigo agora? Sem tentar fugir, sem tentar espiritualizar, sem procurar uma explicação imediata, só observar. O que está acontecendo comigo agora? Só observa. O que está acontecendo comigo agora? No aqui e no agora. E Yukupatia, o que essa experiência despertou dentro de mim? Despertou medo, despertou uma ferida, despertou uma necessidade, um padrão, um desejo. E Aini, o que eu posso devolver à vida a partir do que eu recebi? Então, essa sabedoria dos 3 mundos, ela nos leva a refletir que a gente não deve simplesmente fugir para o mundo de cima, para o plano espiritual. Quando estamos despertos, a gente precisa colocar aqui na materialidade, nessa experiência encarnada, nessa experiência humana, justamente essas inspirações que o plano espiritual nos dá. De alguma forma, a gente também não pode ficar preso dentro de nós mesmos. A gente precisa tentar, de alguma forma, transformar esses sentimentos, essas emoções que a gente sente. E se você tem alguma coisa que te prende, que te trava, procure ajuda. Não fique remoendo isso dentro de você, se você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha. Procure ajuda. Então, não fique preso no plano espiritual,
não fique preso dentro de si. Tente transformar, transmutar isso que está dentro de si, justamente para que a gente possa colocar a nossa essência, a nossa verdade no mundo, porque é isso que é por isso que nós estamos aqui, que é sermos quem somos, senão não estaríamos aqui no agora. Lógico que estamos aqui para aprender com cada experiência, com essa concretude, com essa materialidade. Então, que todas essas experiências justamente façam com que a gente aprenda o que precisamos aprender para transformar isso que temos dentro de nós, para que de alguma forma a gente consiga trazer a nossa essência cada vez mais para o aqui e para o agora. Então, para finalizar, eu pergunto novamente: onde você está vivendo hoje? Acima, aqui ou dentro de si mesmo? Espero que esse conteúdo te inspire de alguma forma, que a gente possa conscientemente trazer todas essas dimensões para justamente, de forma consciente, viver, porque a gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui para viver. E muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por desafios, mas que de alguma forma o plano espiritual possa nos inspirar, que a gente possa de alguma forma trazer a tranquilidade para dentro de nós mesmos, que a gente possa serenar a nossa mente, serenar o nosso coração, para que essa inspiração dos mentores, dos nossos guias espirituais, nos alcancem, porque eles não conseguem nos alcançar se a gente está numa frequência não muito legal. A gente precisa ter esse autoconhecimento do que está acontecendo dentro de nós mesmos, para que consigamos transmutar essas emoções. E não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, peça ajuda, converse com um amigo, procure um profissional, mas vamos tentar juntos, de alguma forma, sermos quem somos, de alguma forma trazer esse nosso servir com amor, essa nossa essência com amor para o mundo, que é o que o mundo está precisando, de mais amor, de mais generosidade, de mais gentileza, e de alguma forma a gente possa também inspirar outras pessoas através do nosso exemplo, que a gente consiga colocar no mundo a nossa essência, a nossa verdade, para que outras pessoas também se inspirem para ser quem são. Lógico que não são todos iguais e nunca seremos, mas somos parte de um todo, somos parte do universo, do grande mistério, de Deus, do todo, e assim de forma única a gente consegue trabalhar um todo, cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma, cada um da forma que achar mais adequado, que achar mais fácil, que a gente possa trazer essa nossa essência para o mundo e transformar não apenas nós mesmos, mas quem está ao nosso redor, quem consegue nos observar, mesmo que não nos conheça, que a gente possa ser inspiração para outras pessoas. Que essa conexão de Hanapatya, Kaipatya e Kupatya possa, de alguma forma, fazer sentido aí dentro do seu coração, e Aini, que a gente consiga ser recíproco de tudo, com essa reciprocidade entre o nosso receber, tudo que a gente recebe, que a gente possa servir, colocar no mundo com amor o que a gente veio para ser aqui no agora. E que sejamos felizes no aqui e no agora, mesmo em meio aos desafios da vida do cotidiano, que a gente possa passar por esses desafios de forma mais consciente, mais lúcida, e sempre perseverando com coragem e amor dentro de nós mesmos, que esse amor nos traga mais paz, que esse amor por nós mesmos nos traga mais serenidade, que esse amor por nós mesmos possa de alguma forma trazer esse amor para o próximo. Porque se estamos bem com nós mesmos, a gente consegue transformar o próximo, a gente consegue transmitir esse amor também para o próximo. Então eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você, que você possa de alguma forma sentir isso no seu coração,
Eu agradeço por ter chegado até aqui. Se quiser, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo em algum lugar. Se fez sentido, então eu peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal se fizer sentido para você e Tupananshiskama, que a gente possa nos encontrar novamente. Gratidão.